Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz. Se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra. Se não houver armadilha para ela, levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor, que é infalível, inerrante e autoritativa para nossas vidas. Ó Deus Santo e bendito, reconhecemos que carecemos da iluminação do Santo Espírito para compreendermos a palavra do Senhor. Ó Deus Santo e bendito, eu suplico ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E use-me como instrumento para pregar, ó Deus, fielmente a palavra do Senhor. De maneira, ó Deus, que teu nome, somente o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Senhor. E o teu povo, ó Deus, seja edificado. Ó Deus Santo e bendito, exorta-nos, consola-nos, fala conosco, Senhor, através da pregação. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro do profeta Amós. E nós vimos que o Senhor levantou esse homem, um pastor de ovelhas, para anunciar, meus irmãos, o juízo divino. E, consequentemente, irmãos, o povo deveria ouvir a mensagem do Senhor através do seu profeta, crer na mensagem do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Deus, irmãos, por meio do profeta Amós, vem mostrando que, porque o povo tem um relacionamento pactual com Deus, isso não vai isentar ninguém de sofrer as consequências de andar contrário a este pacto. E nós vimos isso, irmãos, no verso 1 do capítulo 3 e verso 2. Ou seja, o relacionamento com o Senhor, Deus e o seu povo, esse relacionamento pactual não vai livrá-los das implicações de viver uma vida santa, ou livrá-los, melhor dizendo, de receber o juízo de Deus, por viver contrário à palavra do Senhor. Isso é importante, irmãos, como bem o reverendo Nicodemos nos ensina. Por que isso é importante, irmãos? Porque Deus, ele está disciplinando, descendo juízo na vida do seu povo. Ele vai dizer, olha, se Deus nada fizesse ao ver o seu povo vivendo em pecado, isso daria a impressão, irmãos, de que Deus concordava com o estilo de vida do povo. É por isso que Deus precisava disciplinar o seu povo. Deus não poderia, irmãos, de maneira nenhuma, olhar para o povo de Israel, ver o povo de Israel andando no pecado e não fazer nada. Era preciso o Senhor disciplinar o seu povo. Porque, veja, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele é santo. E se Deus é santo, o seu povo deve ser santo. Andar conforme Deus assim ordena. E perceba, irmãos, no capítulo 3, a gente viu isso, no início, no verso 1 e 2, que o profeta, ele está chamando o povo, convocando o povo para uma audiência com o juiz de toda a terra. É tanto, irmãos, que no verso 3 até o verso 8, o profeta Amós, irmãos, ele não vai trazer um discurso de defesa pessoal. Ele não vai se defender. Ele quer mostrar, irmãos, que a mensagem que ele está anunciando de juízo é uma mensagem lógica, é uma mensagem que tem fundamento e uma origem divina. Ou seja, esse anúncio desse juízo, irmãos, ele não é sem sentido. Lembra? O povo de Israel olhava para o pacto e dizia, olha, nós somos povo de Deus. Então não importa como é que eu vou viver. Deus não vai fazer nada, porque eu sou o povo de Deus. E ele vai dizer, de maneira alguma. O Senhor vai disciplinar vocês, o Senhor vai trazer juízo, vai castigar vocês, exatamente porque vocês são povo dele. Veja, irmãos, que nessa época, o povo de Israel não queria ouvir a mensagem do Senhor. Se você ler alguns capítulos mais na frente, vai perceber que havia um sacerdote
que manda Amós sair de lá. Olha, sai daqui, não venha profetizar aqui não. Nós não queremos ouvir a palavra do Senhor. Por que o povo não queria ouvir, irmãos, a palavra do Senhor, mesmo sendo uma palavra de juízo? Porque o povo, irmãos, estava com o coração endurecido. O povo, meus irmãos, eles queriam continuar em seus pecados. Porque o povo, irmãos, nessa época, sob o reinado de Jeroboão, que é o reino do norte, era uma época, irmãos, que o povo estava em prosperidade. Havia paz, não havia guerra, questões financeiras e políticas estavam indo super bem. Só que, espiritualmente, uma espiritualidade verdadeira, irmãos, não existia. Então o povo olhava para aquela prosperidade e dizia, está tudo bem, não vai acontecer nada com a gente. Mas veja, irmãos, que o povo está com o coração endurecido e é necessário que o profeta seja levantado e diga, olha, escute a palavra do Senhor. Ouçam a palavra de Deus, porque o juiz vai vir. Veja, irmãos, quando nós preferimos, meus irmãos, viver mergulhados no pecado, isso é sinal de dureza do coração. Quando queremos ouvir, irmãos, somente o que nos agrada, e aí nós vamos lá no YouTube e começamos a selecionar mensagem que nos agrada. Isso é sinal, irmãos, de que nosso coração já está duro. Eu só quero ouvir mensagens que, de certa forma, vai massagear o meu coração, que não vai me exortar, que não vai me corrigir. Por quê? Porque eu estou com o coração duro e eu não quero ouvir esse tipo de mensagem. Quando nós não queremos ouvir, irmãos, a palavra de Deus sendo pregada fielmente, isso é sinal, irmão, de coração duro. O povo, irmãos, eles não queriam ouvir a mensagem do Senhor, mesmo que fosse uma mensagem de juízo. É tanto que eles expulsam. Amós vai dizer isso, olha, Deus enviou profetas. Lá no verso 11 e 12 do capítulo 2, nós vimos isso. O que o povo fazia? Não profetize. Nós não queremos ouvir a mensagem do Senhor, nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar para nós. Lembrem, irmãos, qual é a resposta da pergunta 160 do nosso catecismo, que nos ensina como nós devemos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a pregação do Evangelho? Diz assim a resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, com preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem naquilo que está sendo pregado, que converse a seu respeito uns com os outros e que aguardem seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Ou seja, como é que eu vou escutar a palavra do Senhor? Com diligência, com atenção, com oração, comparando aquilo que o pastor está pregando com a Escritura. Mas, infelizmente, o povo, irmãos, não queria ouvir a palavra de Deus. Simplesmente eles tamparam seus ouvidos para aquilo que Deus estava falando. Quando, na verdade, irmãos, nós vamos ver isso, que o Senhor enviar um profeta, isso já era a bênção do Senhor. Mas o povo, irmãos, por conta do coração duro, não queria ouvir. Veja, irmãos, o objetivo de Amós, nesse verso 3 a verso 8, irmãos, ele é muito simples, né? Ele quer mostrar a seriedade e a credibilidade da mensagem que ele estava trazendo. Porque não era uma mensagem que ia da cabeça dele. Era uma mensagem divina. E com isso, irmãos, ele estava chamando o povo ao arrependimento antes do juízo de Deus. Veja, irmãos, que Amós, ele está chamando o povo a crer na palavra do Senhor. Olha, o que eu estou dizendo é o que Deus me mostrou e o que vai acontecer. Creiam nisso. Se arrependam dos seus pecados antes do juízo divino. Irmãos, eu creio que todos nós aqui já ouvimos aquela expressão: todo efeito tem uma causa. Ou você escutou na filosofia,
né, irmãos, com Aristóteles, ou mesmo na ciência. E essa verdade, irmãos, vai ficar muito clara aqui nos versos 3 a 8 de Amós. Eu aprendi isso na prática, irmãos. Todo efeito, toda causa, todo efeito toma causa, né? E toda causa produz efeito, né? Eu aprendi isso de forma muito simples, né? Certa vez eu tive a brilhante ideia de querer assustar o meu pai. Nós tínhamos esse costume de assustar um ao outro. E aí, eu assustei o meu pai, né, que é a causa. Ele levou um susto grande, mas qual foi a reação dele? Ele virou e o seu braço acertou a minha boca. Então, toda causa tem um efeito. Então, desde esse dia, irmãos, eu procurei não assustar o meu pai. Ou eu faço isso bem longe dele. Ou me abraço, porque senão vai ter esse efeito. Percebe, irmãos, que Amós, ele vai nos ensinar esse exemplo, né, esse princípio muito claro. Porque, vejamos, isso é um princípio que governa o mundo físico e também o mundo espiritual. É por isso que ele vai ensinar, irmãos, que nada acontece sem uma causa. Nada acontece por acaso. Olha como é que ele vai argumentar, primeiramente, todo efeito tem uma causa, verso 3 até o verso 5. Veja, irmãos, que ele começa com uma pergunta, e depois ele vai fazendo de duas em duas perguntas. Olha o verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então veja, qual é a causa da unidade daqueles que estão caminhando juntos? O acordo. A ideia aqui do profeta, irmãos, em fazer essas perguntas retóricas, é levar o povo a seguinte resposta: tem como dois andar juntos sem um acordo? Não. Não tem como. E vejamos que andar juntos aqui não é algo casual, mas é uma relação de unidade constante. É duas pessoas que andam constantemente unidas. Então veja, o que Amós, irmãos, está trazendo aqui no verso 3? Ele está falando, irmãos, do relacionamento de Israel com Deus. Não tem como caminhar junto com Deus se não houver um acordo. Ou seja, se não andar conforme Deus prescreveu. Então vejamos, qual foi a causa desse relacionamento de Israel com Deus? Verso 1 e verso 3. Qual foi a causa inicial que deu esse relacionamento de Israel com Deus? Eleição. Através da eleição, o povo de Deus estava andando junto com o Senhor. Só que o povo, irmãos, não estava mais andando de acordo com Deus. Lembra, irmãos, que eu falei para os irmãos, que o verso 1 e 2, irmãos, e o verso 3 também, ele traz muita ideia de aliança, né? E eu falei para os irmãos, outro tempo, que quando Deus, irmãos, se relaciona com o seu povo por meio da aliança, essa aliança há elementos incondicional e elementos condicionais. Você vai ler isso em Deuteronômio capítulo 7. Veja, irmãos, qual é o elemento incondicional da aliança? Eleição. Por que Deus elegeu, redimiu e fez Israel, irmãos, seu povo? Por quê? Por graça. Então esse é o elemento, irmãos, incondicional da aliança. Deus escolheu de forma soberana, sem mérito nenhum, Israel como seu povo. Verso 1 e verso 2. Mas qual é, irmãos, a condição, o elemento condicional da aliança? Os irmãos lembram que a aliança, irmãos, é um compromisso mútuo. O elemento condicional da aliança, irmãos, são as bênçãos, por exemplo. Você vai experimentar as bênçãos da aliança e isso depende da obediência. Leia Deuteronômio capítulo 28, verso 1 a 14. Deus diz, olha, se vocês andarem nos meus caminhos, vocês vão ser abençoados. Se vocês ouvirem a minha voz e não se prostrar diante de ídolos, vocês vão ser abençoados. É tanto que as experiências das maldições, ela vem justamente por quê? Pela desobediência. O povo, irmãos, desobedeceu ao Senhor e vem as maldições do pacto. Então veja, irmãos, o profeta está chamando a atenção dos israelitas para o seguinte tema: olha, vocês dizem que são o povo de Deus,
Vocês são de povo de Deus, vocês são de verso 1 e 2. Só que isso não quer dizer que vocês não vão ser disciplinados. Se vocês quebrarem o pacto. Se vocês fizerem aquilo que desagrada o Senhor. Veja, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Mas isso não significa que Deus mudou. Significa que vocês não estão guardando a aliança. Vocês não estão cumprindo aquilo que Deus ordenou. Veja, irmãos, qual é a bênção aqui, irmãos? É que Deus, ele não deixa definitivamente o seu povo. Ele não despreza para sempre o seu povo. Isso é a bênção, irmãos, da aliança. Salmo 94, irmãos, verso 14, diz o seguinte: ó, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Então veja, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que mesmo o seu povo não obedecendo à sua lei, ele não vai rejeitar definitivamente esse povo. Mas isso não significa, irmãos, que Deus não vai disciplinar esse povo, por esse povo não anda em seus caminhos. Até vai expulsar de forma temporariamente da sua presença. Lembra do exílio? Acontece o exílio aqui. E a nossa confissão até diz, né? Que por conta dos nossos pecados, nós podemos, irmãos, se afastar temporariamente diante do Senhor. Ser privados da luz do seu rosto. Por conta de nossos pecados. E aí, irmãos, Amós traz mais duas perguntas, agora com a imagem bem vívida, para mostrar essa causa, esse efeito da causa e efeito, né? Olha o verso 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil na sua voz. Se nada tiver apanhado, ou seja, irmãos, há um aviso antes da destruição. O ponto de Amós aqui, irmãos, olha, há um aviso antes da destruição. O rugido do leão é um sinal de quê? De que ele saiu do esconderijo e está prestes a atacar a sua presa. O rugido, irmãos, ele é um sinal de ataque. Muitas vezes usado até para paralisar a vítima. E depois, destruir a vítima. Essa é a imagem desses dois leões aqui, irmãos. E os irmãos percebam desde o capítulo 1, né? Que Amós parece que ele ama usar essa imagem aqui do leão, né? Verso 2 do capítulo 1. E aí, nosso verso aqui 4, depois o verso 8 do capítulo 3, também ele vai usar a imagem do leão, né? Rugirá o leão. E depois no capítulo 5, verso 19. Né? Como se o homem fugisse diante do leão. Veja, irmãos, ele usa essa imagem porque todos conheciam, irmãos. Como é que se comporta um leão. E a ideia dele aqui, olha, Deus, ele deu um aviso de destruição. Igual o leão está rugindo. E logo isso vai acontecer. Veja, irmãos, que cada pergunta ele está levando o povo a meditar. Olha, o leão vai rugir sem que tenha presa? Não. O Senhor vai rugir sem que ele avise que vai destruir daqui a pouco o seu povo? Não. Cada pergunta, irmãos, é respondida de forma não. Olha o verso 5. Muito simples. Cairá a ave. Mesma ideia. Cairá a ave no laço em terra. Se não houver armadilha para ela, qual é a resposta? Não. Ela só vai cair se tiver uma armadilha. Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não. Não. Olha, a ave só vai cair no laço se houver armadilha. E nessa época, irmãos, era comum pegar os passarinhos com um laço preso em uma árvore. Né? Geralmente nos desenhos aparece isso, né? Um tronco assim meio envergado, amarrado no chão, e um pouquinho de comida ali para o bichinho pegar. Então veja, irmãos, qual é a causa do pássaro ser pego? Porque o caçador colocou lá a armadilha para pegá-lo. Ele só vai cair, ele só vai ser apanhado se o caçador colocou ali. Então veja, irmãos, a ideia aqui do causa e efeito, olha, é o seguinte: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Vamos falar dessa armadilha. Olha, a armadilha aqui, ela está colocada. Mas veja, irmãos, que as perguntas aqui é para levar o povo a meditar. Olha, o Senhor está nos avisando.
O Senhor já está com a arapuca armada, daqui a pouco vai esperar. O Senhor já está rugindo, e daqui a pouco ele vai pegar essa presa. Igual um leão pega uma ovelha em defesa. Então veja, irmãos, o argumento do profeta, irmãos, é levar o povo a temer aquilo que o Senhor está dizendo. É por isso que o clímax do seu pensamento é o verso 8. Veja, irmãos, que no verso 6, ele muda a imagem e agora coloca as causas de Deus e seus efeitos. Veja, olha, ele continua com as perguntas, só que ele começa a estreitar todo o seu argumento. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Não. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Também não. Então veja, irmãos, o profeta, ele usa a imagem de apanhar um passarinho, de um leão rugindo, agora de uma trombeta, né, de um chofar tocando na cidade. Tudo isso, irmãos, são imagens que as pessoas, ao ouvirem, elas iam entender perfeitamente o que ele queria dizer. E a ideia aqui, irmãos, olha, a trombeta vai tocar, e qual é o resultado quando ela toca? O povo vai tremer. Por que o povo vai tremer? Porque esse toque, irmãos, significa que o inimigo, ele está se aproximando. Ou que vai acontecer algum perigo. Não sei quantos irmãos, né, mas até que lá eu vejo as notícias da guerra, e aí geralmente aparece aquele soado alarme. Aquele soado alarme ali, irmãos, é a mesma ideia aqui. Quando ele soa o alarme, o que acontece? O que as pessoas entendem com isso? Elas têm que correr do perigo, porque é perigo iminente. Elas temem quando elas escutam isso. Por quê? Porque o míssil está prestes a atingir a cidade. Então veja, irmãos, a ideia do profeta é exatamente essa. Olha, tocar-se a trombeta da cidade sem que o povo se estremeça? Não. E aí veja, irmãos, que ele fala qual é o resultado desse tocar na trombeta aqui, que é o desastre. Olha o finalzinho do verso 6. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Não há mal, irmãos, sem a ação de Yahvé. Entenda, meus irmãos, que mal aqui não é o mal moral, o pecado. A ideia aqui, irmãos, é o desastre. Então não significa pecado, mas significa o desastre. É tanto que o pastor Nicodemos, quando ele comenta aquele texto de Isaías, né, que diz que Deus cria a luz e as trevas, o bem e o mal ele vai interpretar ali como destruição. Então veja, irmãos, nós, né, da teologia reformada, não temos problema nenhum em afirmar que tudo acontece segundo a vontade de Deus, inclusive os desastres naturais. A gente não tem medo nenhum de afirmar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmãos. Então não pense que o Covid ou qualquer outra doença que vai vir aí, vai vir pegar Deus de surpresa. De maneira nenhuma. Vem exatamente porque Deus, assim, determinou desde toda a eternidade. Não acontece um mal na cidade sem que Deus não tenha feito. Essa é a pergunta. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? De maneira nenhuma. Tudo acontece segundo a vontade de Deus, irmãos. Não pense, irmãos, que as coisas ruins acontecem por acaso em sua vida. Não, pastor, acontecem as coisas que... Mas é porque Deus permitiu, né? Como se permitir fosse algo mais para querer justificar o Senhor. Eu gosto, irmãos, dos catecismos reformados, porque eles são bíblicos. Olha o que diz duas perguntas do catecismo de Heidelberg. Pergunta 26 e 27. Em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Algumas perguntas, irmãos, eles estão comentando seção por seção do credo apostólico. Creio, a resposta, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou, do nada, o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai,
por causa do seu Filho Jesus Cristo. Nele, em Deus, confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e para a minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como um Pai fiel. Perceba, transformará em bem todo o mal que me enviar, não é que vem por acaso. Pergunta 27, o que é a providência de Deus? É a força do Todo-Poderoso e presente, porque Deus, pela sua mão, sustenta, governa o céu, a terra e todas as suas criaturas. Assim, preste atenção, irmãos, ervas, plantas, chuva, seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida, bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Então veja, irmãos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, a erva e a planta vêm pela vontade de Deus. Chuva e seca, pela vontade de Deus. É Deus que manda a seca, irmãos. Não vem por acaso. Deus que manda anos frutíferos e infrutíferos. É Deus quem manda a doença e a saúde. Tudo isso vem das mãos paternais do Senhor. É isso que o verso 7 aqui, irmãos, o verso 6, o profeta está dizendo, olha, a desgraça, a calamidade, o desastre vem sobre vocês porque é a ação de Deus. E não é a ação do acaso. O crente, é inadmissível, irmãos, para o crente dizer que as coisas acontecem por acaso. É inadmissível. Não entendeu ainda o que a Escritura diz. Veja, irmãos, o que está acontecendo com vocês é pela ação de Deus. O desastre que vai acabar com a cidade de Jerusalém é a ação de Deus. Não tenho dúvida disso. É tanto, irmãos, que olha a graça no verso 7 aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Veja, irmãos, que no verso 2, ele diz que ele vai punir o povo, né? Punir os filhos de Israel. No verso 6, no verso 4, melhor dizendo, até o verso 16, nós vamos ver vários juízos sobre o povo de Deus. Ele está dizendo, olha, isso aqui é o Senhor avisando que vai fazer por vocês. Deus, ele está soando a trombeta. Está avisando que vai fazer isso. Ele está rugindo. Veja, irmãos, que Deus, é muito claro, ele não vai fazer nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas, que tem a missão, irmãos, de anunciar aquilo que eles receberam do Senhor ao povo. Então veja, Amós está falando assim, olha, eu vi, né, o Senhor me mostrou o que vai fazer, e Ele está decidido a fazer. E eu estou anunciando isso para vocês. Então veja, irmãos, os segredos que o Senhor vai fazer, Ele não manteve em segredo as ações, né, melhor dizendo. Ele comunica ao povo. Por quê, irmãos? Porque justamente Deus, irmãos, está chamando o povo ao arrependimento. Olha, o juízo vai abater a porta de vocês. Se arrependam dos seus pecados. Porque nós sabemos, irmãos, quando o povo se arrepende, Deus, então, muda a ação. Ele não vem com juízo. Olha o verso 7, irmãos, que a gente vai estudar depois. Muito claro. Isso me fez o Senhor de Amós. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. Serôdia depois da fim das ceifas do rei. Tendo comido de a terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Então veja, irmãos, Deus disse que ia acontecer, o povo, né, profeta que clama, suplicando que o Senhor perdoe o povo, e Deus diz, não vai acontecer mais. Lembra, irmãos, do caso mais claro, é o do profeta Jonas. Deus levanta o profeta e diz assim, olha, vai lá em Nínive e prega. E diz que o povo vai ser destruído em 40 dias. O que Jonas faz, irmãos?
vai lá e prega. Nínive vai ser destruída. E aí o que o povo faz, irmãos? O povo se arrepende dos seus pecados. O povo suplica, Senhor, tem misericórdia de nós. E o que Deus faz, irmãos? Não destrói o povo. Ah, pastor, Deus se arrependeu, Deus mudou o plano. Não, havia condição de que se o povo se arrependesse, Deus não faria aquilo. Mas se o povo não se arrependesse, seriam destruídos, igual Sodoma e Gomorra. Veja, irmãos, o ápice do argumento de profeta Amós está no verso 8. Rugiu um leão, que é os efeitos da advertência. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Veja, irmãos, o leão ruge. O que o povo faz? Treme. E Deus está anunciando, irmãos, a sua palavra. Qual é a atitude do povo? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Veja, irmãos, quem não vai temer ao Senhor diante da sua palavra é quem não teve o coração transformado. É quem não crê na palavra de Deus. Deus está anunciando o juízo vindouro, e tem pessoas que não creem nesse juízo vindouro. É porque os seus corações estão duros, irmãos. E veja, ele fala, olha, o Senhor falou, quem é que não vai anunciar? Se o Senhor falou, quem é que não vai anunciar? Veja que Amós está dizendo novamente, olha, a minha mensagem, ela veio do Senhor. Ela não veio da minha cabeça. Então veja, irmãos, o profeta, ele não inventa a sua mensagem. Nós defendemos, irmãos, que não existe mais profeta como Amós. Tá? Então todos os outros profetas que aparecem aí são falsos profetas. Eles não são profetas. Acabou o exercício de profecia de profeta, os profetas igual Amós aqui, por exemplo. São todos falsos profetas. Mas veja, irmãos, que o princípio que Amós está falando aqui, olha, eu não estou inventando a mensagem. Eu vi e estou transmitindo exatamente o que Deus disse. É claro, irmãos, que quando você olha para a nossa confissão, por exemplo, né, nosso catecismo, pergunta 159, vai falar como a pregação deve ser feita. Vai dizer exatamente o mesmo princípio aqui, irmãos. O ministro, ele deve pregar a palavra, somente aquilo que a palavra de Deus diz. O ministro, ele tem que pregar com fidelidade, ou seja, ele não pode acrescentar nem tirar nada. Então eu não posso aqui, irmãos, chegar para os irmãos e tirar algo da palavra de Deus ou acrescentar algo. Né? Eu instituto novas revelações aí que acrescem de coisas que a palavra de Deus diz. O ministro não pode fazer isso. É por isso que o pregador, irmãos, ele não fala de si mesmo. Ele transmite a palavra do Senhor. E deve fazer isso com fidelidade. Nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma, alterar o conteúdo da palavra do Senhor. Por exemplo, quando você for exortar um irmão, você tem que usar a palavra de Deus. Não é o que você acha. Porque o que você acha pode e deve e pode estar errado. Olhar, vai estar errado se estiver contrário à Escritura. Então veja, irmãos, quando Deus fala, o povo tem que temer a palavra de Deus. Esse, irmãos, é o resultado. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor, irmãos, está rugindo. E quem não teme diante da palavra do Senhor? Você olha para a palavra do Senhor de forma tão clara e diz, não faça isso. E aqueles que não temem ao Senhor, não se importam com o que a palavra de Deus diz. Simplesmente vão fazer. Olhando para esse, quero concluir, irmãos, trazendo algumas aplicações. Como é que nós vamos aprender? O que nós devemos aprender desse texto aqui, da palavra do Senhor? Primeiro, irmãos, o que acontece com o povo de Deus, só acontece porque é da vontade do Senhor. Nada acontece, irmãos, sem a vontade do Senhor. Só que o que os crentes da atualidade, eles creem? Que só as coisas boas vêm de Deus. Ou que só eles, ou que só merecem as coisas boas. As coisas ruins são permissões do Senhor, ou são, né, alguma coisa do acaso. Mas veja, irmãos, o desastre vem pela ação do Senhor. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus é soberano, irmãos. Ele faz o que Ele quer.
Ele tem poder para fazer o que ele quiser. E nós não podemos contestar em nenhum momento. Ah, pastor, por que Deus enviou a pandemia? Não sei. Mas ele quis enviar. E se ele fez isso, né, louvado seja o seu santo nome. Que ele é soberano, ele pode fazer isso. Mas veja, irmãos, os males que sobrevêm sobre o povo, de quem é a responsabilidade? Do povo. Simplesmente do povo. O povo, irmãos, abandonou a lei do Senhor. É por isso que o povo está sendo castigado por Deus, irmãos. O povo é responsável pelos seus pecados. Em terceiro lugar, irmãos, veja, há uma bênção, irmãos, em sermos pastoreados por pastores fiéis ao Senhor. Isso é bênção. Anunciar, olha, o Senhor falou, eu vou falar. O Senhor está dizendo em sua palavra, eu vou anunciar. Então veja, irmãos, isso é bênção, irmãos, porque o Senhor nos consola, o Senhor nos adverte, nos exorta por meio dos seus servos fiéis. Então veja, irmãos, eu botei aqui, né, escrevi aqui, olha, desculpa a franqueza. A minha responsabilidade não é com vocês, primeiramente, é com o Senhor. Não estou aqui para agradar os irmãos. Eu tenho que ser fiel ao Senhor, irmãos. E muitas vezes eu tenho a consciência disso, que eu vou anunciar a palavra do Senhor com amor e carinho, e muitos não vão querer ouvir essa palavra. Porque seus corações já estão duros. E a minha oração, meus irmãos, é que apesar de minhas limitações, que o Senhor continue me abençoando para que eu continue sendo fiel a Ele. Então, assim, orem por mim nesse sentido. Né? Eu não quero, assim, os elogios dos irmãos, tapinha nas costas, eu quero que os irmãos orem por mim, Senhor, abençoe o pastor eles, para que ele seja fiel na transmissão da palavra do Senhor. Em quarto lugar, meus irmãos, Deus ainda nos chama ao arrependimento. Ele ainda continua, irmãos, com a mesma mensagem. Olha, se arrependa dos seus pecados. Abandone esse caminho de pecado. Antes do juízo. Antes do juízo. Veja, irmãos, que o Senhor, irmãos, Ele ainda está tocando o seu alarme. Tocando a trombeta. Dizendo, olha, o fim está próximo. Os fins dos tempos estão aí. E o juízo eterno, ele está próximo. E quando você escuta isso, você deve fugir. Não fugir para a sua casa, né? Ou se refugiar em governos. Mas fugir para quem? Para Cristo Jesus. Fugir para Cristo Jesus, irmãos. Não é fugir da ira vindoura, mas é fugir para aquele que recebeu a ira vindoura em nosso lugar. É por isso, irmãos, que o único que pode, de fato, nos proteger do castigo eterno é Jesus Cristo. É por isso que, domingo após domingo, irmãos, e a voz vai anunciar isso. Olha, o juízo de Deus está próximo. O Senhor Jesus Cristo está perto de voltar, e quando Ele voltar, é juízo. É juízo para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Mas nós sabemos, irmãos, que graças ao Senhor, que Ele não faz nada sem antes revelar a sua vontade. O profeta disse isso, né? Lembra, irmãos, que Deus, Ele anunciou lá em Gênesis 3,15, que o Salvador vinha redimir o seu povo. Ele cumpriria essa promessa, não só pisando na cabeça da serpente, porque quem pisou, irmãos, foi Cristo. Mas Ele vai cumprir também, irmãos, essa promessa de redimir o seu povo, recebendo o juízo no lugar do seu tempo. Essa é a bênção, irmãos, que o Senhor não faz nada sem antes revelar a sua vontade. E pela graça do Senhor, irmãos, nós somos capacitados a ouvir a voz do Senhor em sua palavra, por meio dos seus servos, e crer naquilo que Ele diz. É somente pela graça, irmãos, que podemos ouvir a palavra do Senhor e crer naquilo que Ele nos diz. É por isso que a palavra nos diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.